Olá, estudante. Como vai? Tudo bem? Espero que sim. Bom, estamos em mais um vídeo do canal e dessa vez nós vamos abordar a partir da página 30 dessa apostila de língua portuguesa referente ao quarto bimestre de 2021, nono ano. Vejamos. Vamos ler um artigo de opinião? Não, vamos ler outro artigo de opinião para que você possa conhecer mais sobre esse gênero textual e, dessa forma, observar como os argumentos sustentam a tese para convencer os leitores ou as leitoras. Dessa vez, a arte de escrever vai ser tratada em uma perspectiva diferente do texto lido anteriormente. Anteriormente, nós estávamos lendo aqui o texto 15 e, antes mesmo, o texto 14, que falava sobre a arte de escrever. Chegamos aqui na página 30. Texto 16. Na madrugada, escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedaço do coração. Maria Eugênia Leitão. Esta frase, fotografada em Lisboa, diz: na madrugada, escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedaço do coração. Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que em todas as linhas coloca um pedaço do coração. Coloca, de forma rimada, um grande pedaço de si e de seus sentimentos. Ora, a escrita é uma atividade solitária, em que o escritor, no sossego de um espaço, mesmo num café confuso e barulhento, o escritor consegue isolar-se no seu mundo, frente a um computador ou a uma folha em branco, apenas está acompanhado pelas palavras que escreve e pelas personagens que cria. Como diz Jonathan Franzen, tornei-me um escritor que gosta de viver nos romances. Gosto de ter um romance em andamento porque é um lugar onde posso ir todos os dias pela manhã. E desta forma, a minha vida tem sentido. Ou, como afirma Lobo Antunes, que quando acaba de escrever um livro sente um vazio, porque deixa de estar acompanhado pelas personagens do livro. Também Fernando Pessoa escrevia na companhia das várias personalidades que tinha, dos seus heterônimos e pseudônimos. Como diz Alberto Caeiro, se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está ali, nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. Um romance ou um poema são a companhia de quem os escreve, e as palavras que ficam gravadas no papel ou no disco do computador são as palavras que viveram dentro dele e que, recorrendo à imagem de Almada Negreiros, andaram da cabeça para o coração e do coração para a cabeça. O escritor solitário escreve o que sente, aquilo que tem dentro do coração, o que me parece ser feito com algum sofrimento, como se lhe custasse muito colocar em palavras o que sente. Muitas vezes, a escrita é um ato doloroso, porque o escritor rememora momentos passados, de felicidade ou tristeza, mas que quase sempre acabaram. Há, pois, uma certa nostalgia em fazer reviver tais fatos. Há também escritores que criam as suas personagens sem que estas os habitam, partindo de construções mentais e de um plano de escrita bem definido. Mas, também nesses casos, há um certo sofrimento ao tentarem passar para o papel, da forma que melhor conseguem, o plano traçado. Quem não sente o impulso de escrever, talvez não entenda totalmente a dificuldade do escritor. Mas Antônio Lobo Antunes explica-nos melhor essa ideia, quando João Céu e Silva lhe pergunta se sofre muito ao escrever. Há instantes de intensa felicidade. Às vezes sinto as lágrimas a caírem-me pela cara, e momentos de grande irritação. O material resiste, as palavras não chegam. E, se importa perceber a perspectiva do autor, também é relevante percebermos por que ler é tão importante para o leitor. Diz o escritor Ken Follett em entrevista em Portugal, quando do lançamento do seu mais recente livro. Se lemos um romance, vemos as coisas sob o ponto de vista de outra pessoa, alguém diferente de nós. Isso alarga os nossos horizontes e permite-nos olhar para uma situação a partir de um ponto de vista que não é o nosso. É dessa forma que um romance pode mudar-nos. Ler romances, o hábito de ler livros, muda a forma como pensamos, e isso torna-nos mais tolerantes e mais compassivos. E, citando Afonso Cruz, acrescentaria:
Todos os leitores estão, na verdade, a ler a sua própria consciência. Seja quando abrem um livro, seja quando olham pela janela, porque em ambos os casos estamos a olhar para espelhos. No fundo, aquilo que somos reflete-se nos filtros que utilizamos para ver o mundo. E só encontramos aquilo que queremos ver, porque no fundo nos sentimos uma estrela. Número 1. Qual é a tese defendida no texto? Ou seja, qual é o ponto de vista que vai ser defendido nesse texto? A escrita é solitária, envolve transbordamentos do autor ou da autora. Ou simplesmente, se você preferir, você pode botar aqui a tese a ser defendida é a de que a escrita é um ato solitário. Número 2. A que se refere a palavra grifada em nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário, e que em todas as linhas coloca um pedaço do coração. Sempre que isso acontecer, você tem que ter em mente que um pronome se refere a algo que foi dito antes, na maioria das vezes. Esse é o caso. Então, você precisa ir lá para onde esse trecho estava e reler a parte. Veja, o nela está aqui, olha. Vejamos. Esta frase, fotografada em Lisboa, diz: na madrugada, escrevendo ao lado da solidão, em cada linha escrita um pedaço do coração. Nela, o autor revela-nos que escreve de madrugada, solitário. Nela onde? Nesta frase. Então, este nela se refere à frase. Vamos para o número 3. Sobre o uso das aspas, responda a seguir. Letra A. Que função tem as aspas no título do texto e no primeiro parágrafo do texto? A resposta é indicar a citação do texto verbal fotografado em uma rua portuguesa. Ou seja, copiou-se aquela frase. E por ter se copiado aquela frase, colocou-se aspas. Ou melhor, colocaram-se aspas. Letra B. Por que a palavra pedação aparece entre aspas? A palavra foi retirada da frase citada, e as aspas dão destaque a essa palavra no aumentativo. Pedação está no aumentativo. Letra C. Que efeito de sentido tem as aspas em gosto de ter um romance em andamento porque é um lugar onde posso ir todos os dias pela manhã? Estas aspas têm a função de destacar o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado de lugar. As aspas são estas aqui, na palavra lugar. Ou seja, essa questão da letra C, né? Número 3, letra C, pergunta qual é a função das aspas utilizadas aqui, na palavra lugar. E é o seguinte, destacar o sentido figurado da palavra lugar. Letra D. No restante do texto, o que justifica o uso das aspas? Bom, aí você vai ter que perceber que lá no restante do texto, essas aspas foram usadas para trazerem as citações dos mais diversos autores mencionados pelo texto. Número 4. Em relação à palavra pedação do coração, que efeito de sentido a utilização desse aumentativo transmite? Transmite que a palavra pedação fala sobre um imenso sentimento. Número 5. Que sentido expressivo tem o uso expressivo, ficou feio, né? Do verbo em a escrita é uma atividade solitária. Então, usou-se novamente, que nem no vídeo anterior, a forma verbal é, para indicar o quê? No número 5, uma certeza, uma afirmação. Então, resposta, certeza ou afirmação. Número 6, que sentido o elemento coesivo destacado expressa em frente a um computador ou a uma folha em branco? Este elemento coesivo, ou, transmite uma ideia de alternância, ou seja, é isto ou aquilo. Não é uma adição, isto e aquilo. É isto ou aquilo. Portanto, esse ou indica uma ideia de alternância ou de alternativa. Número 7. No segundo parágrafo, qual é a função dos parênteses? Aí você vai lá no segundo parágrafo, primeiro e segundo, e vai ver aqui os parênteses. Olha, aqui o primeiro abrindo e aqui fechando. Veja, ora, a escrita é uma atividade solitária, em que o escritor, no sossego de um espaço, mesmo num café confuso e barulhento, o escritor consegue isolar-se no seu mundo. Então, traz uma informação a mais
ao que está sendo relatado. Então, a função desses parênteses é a de inserir uma informação extra, uma informação nova ali, no meio da frase. Então, quebra-se a ordem dessa frase, a sequência dessa frase, e ali em algum lugar onde o autor deseja que a quebra ocorra, insere-se uma informação nova entre parênteses. Vamos para o número 8. No decorrer dos parágrafos do texto, podemos dizer que há argumentos baseados em citações? Sim ou não? Explique a função dessa estratégia no artigo de opinião. A resposta é sim. A argumentação por citação, além de enriquecer o conhecimento de mundo dos leitores ou das leitoras, sustenta a tese que está sendo defendida e, dessa forma, traz validação ao texto. Número 9. Que relação é estabelecida pelo elemento coesivo em: quando acaba de escrever um livro, sente um vazio, porque deixa de estar acompanhado pelas personagens do livro? Bom, sempre que eu tenho esse porquê junto e sem acento, a relação estabelecida é uma relação de explicação. Perceba que seria facilmente substituída pela palavra pois. Então, quando o porquê, junto e sem acento, for sinônimo de pois, a relação será uma relação de explicação. Número 10. Que sentido o elemento coesivo apresenta em: o escritor rememora momentos passados de felicidade ou tristeza, mas que quase sempre acabaram. Novamente, este mais sem o i indica uma ideia de oposição, um sentido de oposição, de contrariedade, de contraste. Número 11. Em o que me parece ser feito com algum sofrimento, encontramos um fato ou uma opinião? Justifique a sua resposta. Então, neste número 11, encontramos uma opinião. Trata-se de uma visão pessoal sobre o que estaria sentindo o autor da frase quando a escreveu em Lisboa. Número 12. A que conclusão chegou o articulista ao final do texto? Articulista é a pessoa que escreveu esse texto, tá bom? Então, no número 12, parece que aquilo que somos é refletido na maneira como vemos o mundo. Então, foi a essa conclusão que ela chegou ao final do texto. Repetindo, aquilo que somos é refletido na maneira como vemos o mundo. E agora, na página 32, nós temos a última questão sobre esse texto 16. Pela leitura dos textos 14 e 16, notamos duas opiniões distintas, ou seja, diferentes, sobre o ato de escrever. Quais seriam? Bom, aí você dá uma pausa nesse vídeo, vai lá ver, relembrar o texto 14, vai voltar para o texto 16, pescar nesses dois textos duas opiniões diferentes e vai perceber que seriam as seguintes: que no texto 14, escrever não é um ato solitário. No texto 16, o processo de escrita é restrito ao autor e seu texto. Então, essas são as duas opiniões diferentes que estão presentes. Repetindo, no texto 14, escrever não é um ato solitário. Já no texto 16, sim, o ato de escrever é um ato solitário. E no próximo vídeo, vamos abordar os textos 17 e 18, aqui na página 32. Um abraço e até lá!